Boa noite. Boa noite. Está me escutando? Boa noite. Boa noite, Ellen. Está escutando? Está escutando bem? Boa noite a todos. Se estão escutando, peço que retornem, por favor. A impressão que eu tenho é que vocês não estão escutando. Boa noite, professor. Eu estou escutando. Boa noite, professor. Eu também estou escutando, só o vídeo que não está muito legal, está travando. Tá, ok. Galera, é o seguinte. Após a gente ministrar as aulas aqui, a gente baixa e posta na plataforma, né? A aula de inflamação aguda,
ela foi dividida em duas partes. E eu não encontrei a aula 1, tá? Se vocês forem ver lá na plataforma, está só a aula 2. Então, eu creio que eu tenha pulado. Eu acho que eu me enganei, porque eu perguntei para alguns alunos e falaram que não foi dada essa aula de fato, tá? Então, eu acho que eu pulei justamente para a parte 2 da aula de inflamação. Então, hoje, como não foi dada, eu vou iniciar com a parte 1, tá? Então, a gente vai ser só uma invertida, tá, no conteúdo aí, só que não vai afetar em nada vocês, obviamente. Beleza. Tá? Aí, fechando o conteúdo de hoje, de inflamação, aí semana que vem a gente fecha o conteúdo para a prova, que vou falar para vocês sobre distúrbios circulatórios. Aí fecha o conteúdo para a prova. Então, para a prova vai cair calcificações, inflamação aguda, inflamação crônica, mecanismos de reparo e distúrbios circulatórios. Tá? São 5 conteúdos que nós vamos ver para a prova. Então, iniciando essa aula de hoje, aula de inflamação aguda, tá? Como eu disse, eu iniciei pela segunda parte, tá? Mas então eu não abordei com vocês as principais características de uma inflamação aguda. Então, eu iniciei pela segunda parte, depois eu falei sobre inflamação crônica, tá? Então, quando a gente fala em inflamação aguda, primeiro, a palavra inflamação, ela é derivada do estado de se estar inflamado, tá? Bem literal. Inflamar significa colocar fogo, o que implica na cor vermelha, na possibilidade de aquecimento e na geração de dor, tá? Isso aqui foi retirado um conceito de inflamação retirado desse artigo. Um outro conceito, ele diz que a resposta inflamatória é um mecanismo benéfico, e isso de fato, tá? Inflamação, é só vocês lembrarem que vocês viram comigo no terceiro semestre, inflamação é um mecanismo da imunidade inata, tá? Então, se é um mecanismo imunológico, ele é benéfico, tá? Dinâmico, complexo e fisiológico, pelo qual o organismo se defende contra infecções e tenta reparar danos teciduais ou perda de função, tá? Apresentando como objetivo principal a promoção da resolução de um desequilíbrio da homeostase. Então, homeostase, você já sabe que é equilíbrio orgânico, né? Então, por algum motivo, essa homeostase ela foi quebrada, esse equilíbrio foi quebrado, e entra o processo inflamatório para tentar restaurar esse equilíbrio, tá? Então, a quebra desse equilíbrio foi devido à presença de um agente inflamatório, de um agente agressor ali para o tecido, tá? Então, aqui o conceito de inflamação, então, a inflamação é uma reação dos tecidos a um agente agressor, caracterizada morfologicamente pela saída de líquidos e células do sangue para o interstício, tá? Esse líquido aqui é o plasma, tá? Então, durante a inflamação, vai ocorrer a saída de plasma. O plasma é a parte líquida do nosso sangue, tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que o sangue tem uma parte sólida, ele pode ser dividido em uma parte sólida e uma parte líquida, tá? A parte líquida, justamente, é o plasma. Esse plasma que, durante a inflamação, ele vai sair do vaso e vai acumular no tecido, tá? Ocorre a saída tanto de líquido, que vocês já sabem que é o plasma, como também a saída de células. Que células são essas? Quais são as células que saem da circulação durante um processo inflamatório? São os leucócitos, tá? Então, os leucócitos migram para o local da inflamação, tá? Do sítio inflamatório, o local onde iniciou a inflamação,
e esses leucócitos saem dos vasos e infiltram no tecido. Você já deve ter escutado eu falar bastante na expressão infiltrado inflamatório. É justamente quando essas células saem do vaso e migram pelo tecido, tá? Então, elas vão formar um infiltrado de células inflamatórias. Aqui está a dinâmica, nesse slide, está a dinâmica de uma resposta inflamatória. Tudo inicia com a presença de um agente inflamatório, um agente agressor, tá? Que pode ser um agente químico, tá? Como, por exemplo, um ácido que cai ali na pele, uma droga, tá? Um medicamento, certo? Um agente físico, radiação ultravioleta, tá? Radiação raio-x, tá? Ou um agente físico, tá? Ou desse agente físico pode ser um trauma também, certo? Ou um agente biológico. Dentre os agentes biológicos, os agentes infecciosos, os micro-organismos, tá? Então, agentes químicos, físicos e biológicos podem ser o agente inflamatório. Uma vez que esse agente inflamatório se estabelece ali no tecido, ele vai desencadear todo o estímulo para iniciar com a resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, ela pode ser dividida didaticamente em algumas partes, tá? Algumas fases, para ficar melhor o entendimento. Tá? Mas como vocês viram aqui, a inflamação é um processo muito dinâmico, certo? Então, o primeiro estágio aqui são os fenômenos irritativos. Tá? Aqui, nesses fenômenos irritativos, que os nossos leucócitos irão reconhecer, irão interagir com esse agente inflamatório, tá? Através de receptores celulares, que estão na membrana desses leucócitos. Então, esses receptores irão interagir com partículas do agente agressor, levando, ou melhor dizendo, do agente inflamatório, desencadeando toda a inflamação. Tá? A partir desses fenômenos irritativos, nós vamos ter a produção de mediadores químicos. Como é o início da inflamação, esses mediadores químicos são pró-inflamatórios, ou seja, eles vão estimular a resposta inflamatória, tá certo? E quais são as consequências desses mediadores no tecido? Tá? Esses mediadores químicos pró-inflamatórios, um exemplo, histamina, tá? É um mediador químico pró-inflamatório bem conhecido. Tá? Então, esses mediadores, tá? Eles vão desencadear no tecido alterações vasculares. Tá? Essas alterações vasculares vão ser responsáveis pelo aumento na temperatura local, tá? Então, o calor. E essas alterações vasculares também vão ser responsáveis pelo rubor, tá? Que é a vermelhidão observada durante a resposta inflamatória, tá certo? Esses mediadores químicos também, eles vão desencadear o processo de dor observado durante uma inflamação, obviamente. E esses mesmos mediadores químicos pró-inflamatórios, eles vão ser responsáveis pelos fenômenos exudativos. Vou explicar mais na frente o que são esses fenômenos exudativos, tá? Mas só adiantando um pouco, esses fenômenos exudativos é a saída, passagem. Saída do quê? Que eu falei ainda há pouco. Aqui, ó. Saída de líquido, que é o plasma, e saída de células, que são os leucócitos. Tá? Então, quando esse plasma sai do vaso e acumula fora do vaso, ali no tecido, nós vamos ter um inchaço, um edema, também conhecido como
tumor, tá? Então, vejam que a produção e liberação desses mediadores químicos pró-inflamatórios, eles vão desencadear todos os sinais típicos de uma inflamação: calor, rubor, dor e tumor, tá? Só relembrando, calor... Professor, tá legal, tô te conectando toda hora. Oi? Alô? Oi, diga. Não entendi. Quem foi que falou aí? Continuando, então, esses mediadores químicos, eles vão desencadear todos os sinais típicos da inflamação. Esses mesmos mediadores, eles vão ser responsáveis pelos fenômenos resolutivos, tá? Ou seja, resolução completa, resolução da inflamação, que vocês viram isso, essa parte na segunda parte da inflamação aguda, tá? Então, a partir do momento que essa inflamação ela sofre resolução completa, atinge-se o quê? A cura e regeneração do tecido. Esses mesmos mediadores vão ser responsáveis pelos fenômenos de reparo através de cicatrização, tá? Agora, se esse processo inflamatório ele perdurar, melhor dizendo, se o agente inflamatório ele perdurar ali no tecido, ele perpetuar ali no tecido, a inflamação também vai perpetuar. Com isso, nós vamos ter uma migração de uma inflamação aguda para uma inflamação crônica, que vocês já viram comigo. Então, a inflamação crônica se dá devido à persistência do agente inflamatório. Uma vez que esse agente persiste, a inflamação também vai persistir. Então, aqui está descrito o passo a passo, todo o passo a passo de uma reação inflamatória. Então, nós vamos ver etapa por etapa. Essas etapas aqui nós já vimos numa aula separada, que foi naquela aula de mecanismos de reparo, que eu falei de regeneração, cicatrização e fibrose, tá? Então, nós vamos ver fenômenos irritativos, fenômenos vasculares, fenômenos exudativos. Então, se nós não tivéssemos uma resposta inflamatória, então imagina um contexto sem inflamação. Tá? As infecções, elas teriam desenvolvimento descontrolado. É óbvio, né? Uma vez que não há uma resposta para controlar essa infecção, que no caso é a inflamação, essas infecções elas ficariam o quê? Descontroladas. Tá? Feridas. Vocês viram lá comigo que o primeiro passo para a cicatrização é a inflamação. Tá? A primeira etapa é aquela etapa de inflamação, que é justamente para a retirada de tecido necrótico, tecido danificado, tecido morto. Então, se nós não tivéssemos inflamação, as feridas elas teriam dificuldade para cicatrizar, ou não haveria cicatrização. Tá? E a destruição dos nossos órgãos seria o quê? Permanente. Então, uma vez que um agente infeccioso se instala em um órgão, ele iria causar dano àquele órgão, uma vez que não tem uma resposta contra essa infecção, que no caso é a inflamação. Então, características da inflamação aguda, ela inicia rapidamente, tá? Segundos ou minutos. Então, eu me cortei, me espetei com espinho, por exemplo, tá? Questão de poucos minutos, ali vai ter uma resposta inflamatória. Ela já inicia praticamente rapidamente, instantaneamente. Tá? Da mesma forma que ela inicia muito rápido, a sua duração é curta. Tá?
Então, a duração muito curta, alguns minutos, horas ou dias. Tá? Exsudação. Então, exsudação, essa palavra que vocês vão escutar falar muito. Exsudação é saída, passagem. Então, na inflamação aguda, nós temos a saída de fluido. Esse fluido vocês já sabem que é o plasma, e esse plasma ele é rico em proteínas, que são as proteínas plasmáticas, dentre elas anticorpos, fibrinogênio, tá? Esse plasma rico em proteína, quando sai do vaso e acumula no tecido, o tecido vai inchar, tá? Então nós vamos ter um edema, certo? Quanto à migração, a exudação de leucócitos, passagem, saída de leucócitos, quando eu falo em inflamação aguda, galera, os principais leucócitos presentes numa inflamação aguda são os neutrófilos, tá? Que vocês viram até durante a aula prática, lá uma inflamação neutrofílica, uma lâmina de inflamação neutrofílica. Falando um pouquinho do histórico, tá? Então, as características clínicas da inflamação, elas já foram descritas pelos egípcios 3.000 anos antes de Cristo, tá? Oi? Alguém quer falar? Celsus, um escritor romano, século I depois de Cristo, ele listou os 4 sinais típicos de uma inflamação. Tá? Foi aqueles que eu citei anteriormente, que é calor, rubor, dor e tumor. Tá? Calor, rubor, dor e tumor. Essa palavra tumor, vocês podem ler por aí como edema ou como inchaço. Tá? O rubor, vocês podem ver como vermelhidão. Tá? Então, rubor é aquela vermelhidão. Tá? É lógico que esses sinais típicos, eles só foram descritos, né, a partir de observações em órgãos, inflamações em regiões do nosso corpo, regiões externas do nosso corpo. Tá? Por exemplo, uma garganta inflamada, uma inflamação na pele. Tá? Então, são sinais típicos da inflamação aguda que são mais evidentes. Tá? Aí veio Virchow e adicionou um quinto sinal. Tá? Ele disse o quê? Que o tecido inflamado, enquanto ele estiver inflamado, ele perde a sua função. Tá? Então, ocorre uma perda de função. John Hunter, em 1794, século XVIII, né? Ele fez uma descrição macroscópica do processo inflamatório e sugeriu relação com fenômenos circulatórios. O John Hunter, ele observou um processo inflamatório e ele disse que um processo inflamatório, uma resposta inflamatória, estava associada com alterações na circulação local, tá? Com alterações, com fenômenos circulatórios. E daqui a pouco nós vamos ver quais são esses fenômenos circulatórios. Aí ele disse que a inflamação em si mesma não deve ser considerada como uma enfermidade. Lógico, a inflamação vocês já sabem que de fato não é uma doença, isso é uma resposta inata, é uma resposta inata do nosso sistema imunológico. Tá? Mas sim uma condição saudável, consequência de alguma violência ou padecimento. Thomas Lewis, observando uma resposta inflamatória na pele, ele viu que a resposta inflamatória envolvia a presença de substâncias químicas, que são os mediadores químicos pró-inflamatórios. E, no caso, o Thomas Lewis viu que a histamina é um mediador químico pró-inflamatório.
Então, essa histamina liberada, produzida e liberada, ela vai desencadear uma resposta inflamatória ali no local. Tá? Aí essa histamina leva a mudanças vasculares da inflamação. Tá? Daqui a pouco. Então, vocês estão conseguindo ver que um tecido para inflamar, ele depende de uma vascularização. Tá? Nós vamos ter alterações nos vasos locais para que ocorra o processo de inflamação. Aqui é só para mostrar para vocês aqueles sinais típicos, né, da inflamação. Então, isso aqui é o famoso furúnculo, né? Carnegão, nascida. Tá? Então, a gente está observando aqui nitidamente o rubor, né, que é a vermelhidão, o edema, né, que é o inchaço, também conhecido como tumor. Se a gente pudesse tocar aqui, a gente ia sentir que está mais quente, tá? E óbvio que a dor é significativa aqui no local. Tá? Então, aqui são os sinais típicos da inflamação. Toda a vontade deles, cara. Sim. Então, vamos agora iniciar por parte. Tá? Só para relembrar, vocês já sabem que temos o agente inflamatório. Esse agente inflamatório ali no tecido vai desencadear toda a resposta inflamatória. Como? Iniciando essa resposta através dos fenômenos irritativos. Vou voltar aqui, ó. Agente inflamatório, fenômenos irritativos. Esses fenômenos irritativos são caracterizados pelo reconhecimento do agente inflamatório, tá? E produção e liberação de mediadores químicos. Vamos ver aqui em melhor detalhe. Tá? Então, vamos por parte, como eu falei. Fenômenos irritativos. Tá? É o início de tudo. Então, é o reconhecimento do agente inflamatório. Quem vai reconhecer esse agente inflamatório? Os nossos leucócitos. Tá? Receptores celulares presentes em nossos leucócitos. Tá? Então, esses receptores, eles são específicos para PAMPs, vocês já sabem o que são esses PAMPs, padrão molecular associado ao patógeno, são moléculas do patógeno que serão reconhecidas os receptores das nossas células inatas, tá? E os DAMPs, tá? Os DAMPs são os padrões moleculares associados ao dano. Então, o tecido, durante a resposta inflamatória, ou mesmo pela presença do agente agressor, o tecido sofre dano. E esses DAMPs, que são moléculas que estão dentro da célula, extravasam para o meio extracelular. Esses DAMPs também serão reconhecidos por receptores dos nossos leucócitos. Então, tanto PAMP quanto DAMP serão reconhecidos. Tá? Os DAMPs são conhecidos como moléculas de alarme. Tá? Por quê? Porque eles sinalizam que ali no tecido está ocorrendo alguma agressão. Essas moléculas, esses DAMPs, se a célula estiver normal, esses DAMPs estão dentro da célula. Exemplo, material genético da célula, DNA, está ali dentro da célula. Agora, se a célula sofre dano, esses DAMPs saem e serão reconhecidos. Tá? Então, tanto o PAMP quanto o DAMP serão reconhecidos por receptores celulares específicos. Isso vocês viram comigo no terceiro semestre passado. Dentre esses receptores, nós temos os receptores do tipo TOL, tá? Os TOL-like. Esses receptores vão reconhecer esses PAMPs e esses DAMPs e vão induzir
a liberação de mediadores que desencadeiam os demais fenômenos inflamatórios. Tá? Agente inflamatório, reconhecimento, produz mediador e inicia com toda a inflamação. Tá? Ficou claro aí, galera? Sim, professor. Beleza. Aqui essa figurinha vocês já viram lá no terceiro semestre comigo, só para mostrar exemplos de pumps e exemplos de dumps. Então, para cada agente infeccioso, por exemplo, nós temos pumps diferentes. Tá? Então, esses aqui são os pumps. E aqui são exemplos de dumps. Tá? ATP, fosfatos, tá? São vários exemplos. Tanto pump quanto dump serão reconhecidos por esse arsenal de receptores e, a partir de então, ocorrerá o estímulo para a produção e liberação de mediadores inflamatórios. Aqui nessa tabela, essa tabela está mostrando justamente esses mediadores, né? Então, a diversidade desses mediadores, as células que produzem esses mediadores e as funções desses mediadores. Galera, estou com sono, ó. Então, aqui, destacar alguns. A histamina. A histamina é um mediador químico pró-inflamatório que eu acho que todo mundo já escutou falar. Quem tem rinite alérgica, então, com certeza já escutou falar de histamina, porque sofre muito pela presença desse mediador químico. Tá? Então, a histamina ela é produzida por mastócitos, basófilos e por plaquetas. Qual vai ser a função da histamina? Vasodilatação, tá? Então, ela vai levar à dilatação dos vasos, tá? E aumento da permeabilidade vascular. Daqui a pouco eu retomo esse conceito aqui de vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Outro mediador muito famoso, as prostaglandinas, tá? As prostaglandinas são produzidas por mastócitos e outros leucócitos, tá? As prostaglandinas vão levar a vasodilatação também, a dor e a febre. Tá? Então, durante uma resposta inflamatória, o indivíduo sente dor, sente febre. Tá? Um mediador químico primordial para esses sinais da inflamação são as prostaglandinas. Então, as prostaglandinas que vão ser responsáveis pela dor e pela febre durante uma inflamação. Aqui esse quadro, esse esquema, ele mostra justamente qual a função desses mediadores. Então, novamente, histaminas, subprodutos do sistema complemento, que vocês viram comigo no terceiro semestre, C3A, C5A, bradicinina e leucotrienos, aumenta a permeabilidade do vaso. Então, o vaso fica mais permeável à saída, tanto de células quanto de plasma. Tá? Prostaglandinas e óxido nítrico. Tá? Prostaglandinas e óxido nítrico são responsáveis pela vasodilatação. Tá? Prostaglandinas, interleucina 1, interleucina 6 e TNF são responsáveis pela febre. Prostaglandinas, bradicinina, dor. Tá? Então, interleucina 1, interleucina 6 e TNF são 3 citocinas de caráter inflamatório. Se essas citocinas são produzidas e liberadas, isso vai desencadear uma inflamação ali no local. Tá? Baseado nesse conhecimento, questão de prova. Isso aqui é fato que vai cair na prova de vocês. Como vocês serão farmacêuticos, né? Então, focar em medicamentos. Então, quando a gente fala de inflamação, não tem como esquecer os anti-inflamatórios. Pergunto para vocês, qual a função de um anti-inflamatório?
função de um anti-inflamatório? Professor, seu áudio está muito ruim, professor. Não dá para entender muita coisa que você está falando, não. Sério? É a internet, toda hora tá falhando, aí para um Aí? pouco e volta. Desde quando? Desde o começo que vocês estão entendendo? Eu falei lá no início pro Foi. senhor, acho que você não escutou melhor? direito. E também tem uma janela que abre aqui no slide aqui, Tá melhor? fica Ou piscando aqui uma mensagem dizendo que nova, feedback. mova essa janela longe do aplicativo. Oi. Estão escutando melhor? Sim, Então, Melhorou, beleza. professor. Beleza. Então, como eu havia falado, como vocês serão farmacêuticos, tá? Então eu tento fazer um link com medicamentos, obviamente. E isso aqui é questão de prova certa, isso é uma questão certa na prova de vocês. É óbvio que eu vou abordar uma questão relacionada a anti-inflamatórios. Qual a função de um anti-inflamatório? Qual a função de um anti-inflamatório? Alguém arrisca aí? Não seria tratar a inflamação para que houvesse uma desinflamação? Então, essa resposta que na maioria das vezes eu escuto, né? De fato, não está errado. Se eu pergunto, a própria palavra anti já está falando para a gente, né? Que é contra a inflamação, tá certo? Mas beleza. Como vocês serão farmacêuticos, né? Vocês têm que ter um algo a mais aí. E o algo a mais é justamente entrar um pouco mais a fundo no mecanismo de ação de um anti-inflamatório. Vou mostrar para vocês três aqui. Deixa eu ver, só recordar um, dois. Vou comentar três anti-inflamatórios aqui para vocês. O primeiro aqui é o Toragesic. Tá? Qual a função dele? professor, mas o Toragesic, ele é um anti-inflamatório também, ele não é só analgésico, não? Vamos lá, olha bem aqui, ó, tá? Toragesic, ele é um anti-inflamatório não hormonal, tá? Com potente ação analgésica. Beleza, tá? Usado no tratamento a curto prazo da dor aguda de moderada a severa, tá? Como ele funciona? Ele atua através da inibição da atividade dessa enzima bem aqui, chamada de ciclooxigenase. Tá? Essa enzima é conhecida como a COX, COX-1, COX-2. A COX-1 ela é produzida constitutivamente. Tá? Já a COX-2 ela é produzida somente em quadros inflamatórios. Qual a função da COX? A COX é a enzima responsável pela produção das prostaglandinas. Se tem prostaglandina, olha só, tem vasodilatação, tem febre, tem dor. Entenderam? Enzima COX. Se tem COX, tem prostaglandina. Se tem prostaglandina, tem febre, tem dor, tem vasodilatação. Tá? O que o medicamento vai fazer? Ele vai inibir justamente a enzima. Vai inibir a COX. Inibindo a COX, consequentemente, ele vai inibir a síntese de prostaglandinas. Inibindo a síntese de prostaglandinas, vai inibir a febre, inibir a dor, inibir a vasodilatação, que é observada durante a inflamação. Pergunto para vocês, deu para entender isso aí? Deu. Deu. Por que esse deu assim meio...
Não entendi, não, professor. Eu entendi. Beleza, vamos lá de novo, tá? Ó, como eu falei aqui, quando a gente fala em prostaglandina, é um mediador químico pró-inflamatório. Funções, aqui. Se tem prostaglandinas, tem vasodilatação, que é uma alteração vascular observada na inflamação, tá? Eu vou falar daqui a pouco, mais na frente. Se tem prostaglandina, o indivíduo vai ter febre. É um mediador que vai lá no hipotálamo e dá uma desregulada no nosso sensor térmico, elevando a temperatura corporal. Se tem prostaglandina, ela vai mexer com as terminações nervosas e o indivíduo vai ter dor. Tá? Então, são alterações evidenciadas durante a inflamação. Mas qual é a enzima responsável pela produção das prostaglandinas? A COX, a ciclooxigenase. Tá? Então, é uma cadeia. A enzima é a COX, que é produzida durante a inflamação. Se tem COX, tem prostaglandina. Se tem prostaglandina, tem inflamação. Entendido até aí? Sim. Beleza. Beleza. O que o anti-inflamatório, nesse caso aqui, vai fazer? Ele vai inibir justamente o início da cadeia. Ele vai inibir a produção da enzima. Tá? Ele vai inibir a atividade da enzima. Vai inibir a atividade da COX. Se ele inibe a função da COX, não tem produção de prostaglandina. Se não tem produção de prostaglandina, não tem febre, não tem dor, não tem vasodilatação e a inflamação retrocede. Deu para entender ou não? Sim, professor, deu para entender. Qual é esse medicamento aí? É o Tropinal, professor? É o Toragesic? Toragesic. Pois é, porque eu pensei que o Toragesic ele fosse para dores intensas agudas, né? A minha mente é que ele é sublingual, né? É do aguda, de moderada a severa. Pois é, porque ele é um comprimido sublingual, justamente por efeito dele ser bem rápido, né? Bem rápido, exatamente. Porque aqui é muito vascularizado, né? Então a absorção é bem mais rápida. Ok. Já tomei Toragesic, professor, para coluna. E passaram dores muito fortes, está passado esse anti-inflamatório. Beleza. Outro que é bem mais famoso, que todo mundo acho que já tomou, é o ibuprofeno. Né? Acho que todo mundo já escutou falar. Tá? Ele é indicado para febre, dores leves e moderadas, associadas a gripes, resfriados, dor de garganta, inflamações, não é isso? Beleza. Quanto às características farmacológicas, como é que ele vai agir? Qual é o mecanismo de ação dele? Tá? Então, o ibuprofeno é um inibidor da síntese das prostaglandinas. Então, ele vai inibir a síntese da prostaglandina. Veja que o efeito, o mecanismo é o mesmo. Como? Inibindo a ação da ciclooxigenase, que é a COX. Se não tem COX, não tem prostaglandina. Se não tem prostaglandina, não tem febre, não tem dor, não tem vasodilatação. Tá? Aí ele tem uma atividade, obviamente, analgésica, analgesia é contra a dor, e antipirética. O que é uma atividade antipirética? Antitérmico, né? Exatamente. Funciona como um antitérmico, tá? O outro aqui é o Teflan. Tá? O Teflan é indicado para o tratamento inicial das seguintes doenças inflamatórias e degenerativas, dolorosas do sistema músculo-esquelético. Então, artrite reumatoide, osteoartrite e artrose. Tá? Beleza, indicação. Mecanismo de ação, vamos lá. Cadê? Ele é analgésico, obviamente, ele é antipirético. Tá? Aqui, o tenoxicam, que é o princípio ativo do Teflan, né? Inibe a biossíntese das prostaglandinas, tanto in vitro, já foi visto tanto in vitro, quanto em vivo. Tá? Como?
Inibe, tá aqui, ó, inibe tanto a COX-1 quanto a COX-2. Então, se tu inibe a COX, não tem um mediador inflamatório. Se não tem um mediador inflamatório, não tem mais inflamação. Tá? Deu para entender, galera? Isso é questão certa, né? Ok. É questão certa na prova de vocês, não tem como fugir. Serão farmacêuticos anti-inflamatórios, tá? Beleza. Então, passo a passo, né? Vou até voltar. Eu falei sobre os fenômenos irritativos, né? Que vão ser responsáveis pela produção dos mediadores, vocês viram prostaglandinas, histaminas, leucotrienos, tá? Citocinas, óxido nítrico, todos esses aí são mediadores inflamatórios. Beleza. Tá? Esses mediadores aqui, eles vão desencadear as alterações vasculares. Que alterações são essas aqui? Vamos lá. Fenômenos vasculares. Tá? São duas alterações vasculares que são evidenciadas durante a inflamação. São alterações evidenciadas na microcirculação. Quais são os componentes da microcirculação? Arteríolas, capilares e vênulas. São esse microambiente vascular que será alterado durante a inflamação. E que alterações vasculares são essas? Tá? Vasodilatação é a primeira. Aqui, ó. Alterações no calibre vascular. Então, o vaso, ele dilata. Vasodilatação. Tá? Segunda alteração vascular. Alterações na estrutura da microcirculação. Que alterações são essas? Aumento da permeabilidade vascular. Então, galera, por que é importante gravar? Que alterações são essas? Porque essas alterações que são responsáveis por aqueles sinais típicos da inflamação, tá? Como o calor, como o rubor, tá? Como o edema, certo? Quais são mesmo? Vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Quando eu falo em aumento da permeabilidade do vaso, permeabilidade vascular, essa palavra permeável quer dizer o quê? Deixar passar, né? Tá? Então, o indivíduo está permeável. O vaso está permeável à passagem do quê? De plasma, que é o exudato plasmático, e de leucócitos, que é o exudato celular. Tá certo? Vocês não estão me vendo, né? Agora vocês estão me vendo? Sim. Beleza, porque eu estava bocejando muito, aí eu tirei o vídeo. Vamos continuar aqui. Tá? Só para entender, quando eu falo aumento da permeabilidade, vocês têm que entender que os nossos vasos, ele tem uma parede. Essa parede é formada por um epitélio, que é o endotélio, que é um epitélio pavimentoso simples, tá? Uma única camada de células pavimentosas. Essas células, elas estão bem unidas, tá certo? Sim, bem unidas. Vocês estão vendo a minha mão aqui? Sim. Beleza. Quando eu falo em aumento da permeabilidade vascular, essas células, elas se afastam, tá? Formando um poro nessa parede. E é por esse poro que escapa o plasma e escapam os leucócitos durante a inflamação. Então, esse líquido, ele vai escapar do vaso e, como eu disse, vai acumular no tecido, levando ao inchaço, ao edema. Então, por isso que é importante vocês raciocinarem aqui e gravarem quais são essas duas alterações vasculares. Vasodilatação
e aumento da permeabilidade vascular. Tá? Uma vez que o vaso torna-se permeável, nós vamos ter a emigração dos leucócitos. Quando eu falo emigração, saída dos leucócitos do vaso. Tá? Eles vão sair do vaso, tá? E vão acumular no local da lesão, no sítio inflamatório. É o local onde iniciou com a inflamação. Certo? Aqui. Aqui nós estamos vendo um esquema que mostra essas alterações. Tá? Aqui a gente está vendo uma microcirculação normal. Tá? Veja que essa microcirculação, como eu disse, ela é formada por arteríolas, tá? Vasos mais finos ainda, chamados de capilares, é onde ocorre a troca metabólica, né? Fica aqui, a nível de capilar, fica o oxigênio no tecido e sai o gás carbônico pelas vênulas. Tá? Esses são os componentes de uma microcirculação. Vejam que fora dessa microcirculação, nós já temos alguns leucócitos que são residentes. Tá? Alguns Tá. Então, nós já temos aqui alguns leucócitos que são residentes. Tá? Aqui alguns macrófagos, alguns linfócitos, que ficam ali no tecido só monitorando a chegada de algum possível agente agressor. Tá? Beleza. E aqui a matriz extracelular. Essa matriz é que envolve o vaso. Beleza. Agora, quando a gente vai aqui para esse segundo esquema, para esse esquema abaixo, é o esquema que mostra um tecido com as alterações vasculares durante uma inflamação. Então, galera, pergunto para vocês, olhando para esse esquema aqui, comparando com o de cima, qual a alteração vascular que está muito evidente? A vasodilatação? Exatamente, a vasodilatação. Tá? Então, está muito evidente aqui que tanto as arteríolas quanto as vênulas, nós observamos uma vasodilatação. Tá? Aí o raciocínio é simples, galera. Outra pergunta, para estimular vocês a pensarem aí. Se o vaso dilata, eu pergunto para vocês, aumenta ou diminui ou fica normal o fluxo sanguíneo local? Aumenta. Aumenta, professor. Beleza. Dilata o vaso, chega mais sangue até o tecido. Tá? Aí, galera, olha só. Vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo. Se aumenta o fluxo sanguíneo, acumula sangue no tecido. Aí o tecido vai ficar mais vermelho, rubor, e mais quente, calor. Tá? Então, o que explica o aumento de temperatura local evidenciado durante uma inflamação e a vermelhidão evidenciada durante uma inflamação é a vasodilatação, que vai ser responsável pelo aumento do fluxo sanguíneo local. Ficou entendido, meus queridos? Sim. Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Ok. Aí, continuando. O que essas setas... Outra característica que está muito evidente aqui, galera. Se eu olhar para esse esquema de baixo para o esquema de cima. Uma característica que está bem evidente. Aqui. Qual outra característica que está muito evidente? O aumento, professor, Do quê? da artéria. Não, então, já foi falado, vasodilatação, né? Beleza. Mas qual outra característica que está evidente aqui também?
A permeabilidade. Exatamente. A consequência dessa permeabilidade, qual é? Olha só, número de leucócitos. Se a gente olhar para cá, a gente observa que o número de leucócitos está maior do que aqui em cima, né? Que é o normal. Por quê? Sim. Porque esses leucócitos, tá? Que aqui no caso são neutrófilos, tá? Lembra que eu falei? Inflamação aguda predomina neutrófilo, né? Então vejam que esses neutrófilos, eles chegam com o aumento do fluxo sanguíneo, tá? Eles chegam e eles saem do vaso. Aqui a gente está vendo a saída de um leucócito, no caso, a saída de um neutrófilo do vaso. Sai do vaso e migra pelo tecido. Isso é exsudação celular. E aqui a gente está vendo um outro processo. Essas setas também estão evidenciando a saída, mas a saída do plasma, tá? Exsudação plasmática. Esse plasma, como ele sai em grande quantidade devido ao aumento da permeabilidade vascular, ele não é drenado totalmente. E ele começa a acumular, levando ao edema, ao inchaço, também conhecido como tumor. Tá? Então, o que explica o edema é o aumento da permeabilidade vascular. Aqui, as setas. Então, está ocorrendo um extravasamento de proteínas plasmáticas, ou seja, um plasma rico em proteína, que vai levar ao edema. Certo? E aqui a saída de células, no caso de neutrófilos, que vão sair e vão infiltrar o tecido. Tá? Aí nós vamos ter uma migração desses neutrófilos pelo tecido e acúmulo no local da lesão, no local do sítio inflamatório. Muito. Ficou claro? É importante entender isso aí. Ficou claro para vocês? Ficou sim, professor. Muito bom a sua explicação. Beleza, galera. Fico feliz. Tá? Continuando esse passo a passo, vamos agora para os fenômenos exudativos. Faltando, só para relembrar. Então, veja que eu estou passeando aqui por esse slide. Ó. Fenômenos irritativos, liberação dos mediadores, fenômenos vasculares, e agora nós vamos para os fenômenos exudativos, tá? Então, quando eu falo em fenômenos exudativos, nós temos tanto a saída de células, que são os leucócitos, quanto a saída de plasma, tá? Então, a união da saída de células e da saída de plasma, nós chamamos de fenômenos exudativos. Ó, o Totó tá latindo aí, ó. Vamos ver quem é. Acho que agora o Totó parou de latir. Ó, a palavra exudação deriva da palavra exudare, que quer dizer passar através de. Então, é a passagem de células através da parede do vaso e a passagem de plasma através da parede do vaso. E vocês têm que lembrar que quando eu falo em plasma, é um líquido rico em proteínas, como eu falei para vocês. Tem anticorpo, por exemplo, tem fibrinogênio, tem albumina, cheio de proteína. Tá? Quando esse plasma sai, ele sai rico com essas proteínas, obviamente. Tá? Falando agora da exudação plasmática, aí vocês podem se perguntar, professor, qual a função no contexto da inflamação da saída do plasma? Quer dizer que vai sair só para inchar o tecido? Óbvio que não. Tudo é muito bem calculado. Nenhum processo é feito à toa para gastar energia, obviamente.
Então, essa saída de plasma tem uma função no contexto da inflamação. Tá? Primeiro, quando eu falo em plasma, a gente tem que pensar em anticorpos. Vocês viram comigo lá na imunologia. Tá? O plasma ele é rico em anticorpos. É rico em moléculas do sistema complemento. Tanto anticorpos como complemento vão agir no controle de uma infecção, por exemplo. Tá? Então, aí uma função desse plasma, dessa exudação plasmática. Tá? Esse exudato plasmático ele é rico em fibrinogênio, que é uma proteína também. Agora, quando esse fibrinogênio cai no tecido junto com o plasma, ele vai ser convertido em fibrina. Tá? Vocês até viram em lâminas, tá? Depósitos de fibrina lá nos alvéolos pulmonares. Tá? Então, essa fibrina, galera, é uma proteína em forma de filamento, uma proteína filamentosa. Lembra que eu falei no slide anterior que esses leucócitos, quando eles saem do vaso e caem no tecido, eles vão migrar pelo tecido, vão infiltrar o tecido? Esse processo de migração, ele só é possível pela presença também dessa proteína chamada de fibrina. Olha a comparação que eu vou fazer. Uma estrada, tá? Asfalto, tá? Estrada, asfalto, e os carros por essa estrada, se deslocando, migrando por essa estrada. Vamos pensar agora nesse contexto da inflamação. Quem seriam os carros? Os leucócitos. Quem seria a estrada? A fibrina. Então, forma-se uma malha de fibrina por onde esses leucócitos vão migrando, vão caminhando, vão infiltrando o tecido. Deu para sacar isso aí ou eu compliquei com esse exemplo? Perfeito. Beleza, beleza. E esse plasma também, ele é rico em proteínas que inibem, por exemplo, a proliferação de micro-organismos. Ou mesmo essas proteínas, elas inibem aqui a produção de radicais livres. Como? Removendo esses radicais livres. Tá? Radicais livres são moléculas produzidas durante a reação inflamatória. Tá? Neutrófilos, por exemplo, produzem radicais livres, liberam esses radicais livres ali no tecido. Tem a função de combater o agente agressor, ao mesmo tempo destrói com células normais, tá? Com células daquele tecido. Então, por isso que é aquele contexto. A inflamação, ela é benéfica, óbvio. Só que ela não pode durar muito tempo, porque enquanto tem inflamação, tem destruição tecidual, tem dano tecidual. E um exemplo de agente causador desse dano são os radicais livres, tá? Então, o plasma tem proteínas que removem esses radicais, diminuindo o dano durante a inflamação. Então, veja que a saída do plasma não é à toa, não é simplesmente para inchar com o tecido. Tem uma função, tem um contexto fisiológico ali, tá? E quando eu falo em exudação celular, nós temos um passo a passo também. Primeiro, imagine um vaso sanguíneo, tá? O sangue passando por esse vaso. No sangue, nós temos os leucócitos, hemácias e plaquetas. Vamos esquecer hemácia, vamos esquecer plaqueta. No fluxo sanguíneo, os nossos leucócitos, eles estão mais ou menos centralizados, tá? Eles estão passando, fluindo, mais ou menos no centro do vaso. Só que lembra, durante a inflamação, qual é o objetivo? Deslocar esse
Tá falhando, professor. Travou a internet, professor. Beleza, começou agora a falhar? De vez em quando trava um pouco. Estão escutando? Sim, agora sim. Já voltou Sim? Dá para normal. continuar? Vamos Dá lá. para continuar, beleza? Beleza. Então, como eu estava falando, esses leucócitos, o objetivo durante a inflamação é o deslocamento desses leucócitos, tá? Do vaso para o tecido. Tá? Como eu disse, esses leucócitos. Então, lembra que, inicialmente, esses leucócitos eles vão ter que migrar para cá, para a margem do vaso. Tá? Então, esse leucócito aqui, que está mais ou menos centralizado, vai ter que migrar para a margem do vaso. Isso a gente chama de marginação leucocitária. Ir para a margem. Para a margem do quê? Do vaso. Tá? Tem aqui. Tá? Margem do vaso. Marginação leucocitária. Uma vez que esse leucócito se desloca para a margem do vaso, ele vai bater, esse leucócito vai bater aqui na parede do vaso. Quando ele bater na parede do vaso, devido a interações moleculares, ele vai estabelecer inicialmente uma ligação de baixa avidez, de baixa ligação, tá? Uma ligação, ou melhor dizer, uma ligação fraca, tá? Por ser uma ligação fraca, tá? E devido à passagem do sangue, esse leucócito vai rolar pela parede do vaso. Isso a gente chama de rolamento leucocitário, tá? Até que esse leucócito vai ficar girando pela parede do vaso e vai estabelecer uma ligação forte, uma ligação molecular forte com a parede, tá? A partir de então, nós vamos ter a adesão do leucócito à parede do vaso. No momento que o leucócito se adere à parede do vaso, o sangue pode continuar a passar e dali esse leucócito não sai. Ele está aderido. Tá? Quando ele adere, ele começa a sofrer algumas alterações morfológicas, preparando-se para fazer a passagem pela parede do vaso. Aqui, ó. Então, veja que esse leucócito, ele sofreu algumas alterações, veja que ele ficou mais achatado, né? Justamente para passar pela parede do vaso, que está mais permeável para essa passagem. Tá? Esse processo aqui de passagem pela parede, ou transmigração através do endotélio, a gente chama de diapedese, tá? Diapedese leucocitária. Tá? Então, aqui, ele está fazendo a diapedese, a passagem, a transmigração pela parede do vaso. Uma vez que esse leucócito passa pela parede do vaso, ele vai ficar agora onde? No tecido. Ele vai formar um infiltrado inflamatório. E como eu disse anteriormente, ele vai migrar, né, pelo tecido. Vocês já sabem que essa migração ela é viabilizada pela fibrina, né? Beleza. Fica à vontade. Tá? Então, esse leucócito ele vai passar pela parede do vaso e vai migrar pelo tecido, é isso? Esse processo de migração, galera, é óbvio também que não é aleatório. Tá? Então, o leucócito vai migrar, ou melhor dizendo, os leucócitos migrarão, como eu disse anteriormente, até o sítio inflamatório. É o local onde iniciou essa inflamação, né?
Essa migração, ela é guiada por moléculas. É uma migração química, é uma atração química, tá? Isso a gente chama de quimiotaxia. Taxia, transporte químico. Quem é que vai atrair esses leucócitos até o sítio inflamatório? As quimiocinas. Então, quimiocinas são moléculas quimioatraentes. Vão atrair quem? Leucócitos. Tá? É o que a gente está vendo mais ou menos aqui. Ó. Então, veja que aqui o leucócito aderiu, passou pela parede do vaso de apedese, caiu no tecido. Uma vez que ele cai no tecido, ele vai migrar até o sítio inflamatório, que aqui no caso é o local onde está ocorrendo a proliferação de bactérias. Como eu disse, essa migração, esse transporte até o sítio inflamatório é guiado por moléculas chamadas de quimiocinas. Elas que vão ser responsáveis pela quimiotaxia, transporte químico. Ficou claro, galera? Vocês escutaram o que eu falei? Sim, Positivo, professor. Beleza. Beleza. Aqui vamos para o real, tá? Então, aqui a gente está vendo a presença de um... Primeiro, vocês estão entendendo aqui essa figura? O que tem aqui nessa figura? Está muito evidente nessa figura. Uma área cheia de leucócitos, né? Beleza, uma área cheia de leucócitos, mas tem outra coisa que está bem, outra estrutura que está muito evidente aí. Bem no centro tem um vaso extremamente dilatado. Olha só, tudo isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Está muito dilatado, ele está cheio de hemácia. São essas células vermelhas aqui. Tá? Tudo isso aqui são hemácias. Isso está mostrando para a gente uma intensa vasodilatação. E vejam, esses pontos mais escuros são leucócitos. Veja que nós temos alguns leucócitos mais centralizados e veja que nós já temos alguns leucócitos na parede do vaso, né? Presos, aderidos à parede do vaso. Tá? Então, é óbvio que durante a inflamação ocorre o deslocamento de um grande exército de leucócitos. Milhares de leucócitos irão aderir à parede do vaso. Então, vai ficar um leucócito próximo do outro. Vai pavimentar a parede do vaso. Tá? Isso a gente chama de pavimentação leucocitária. Tá? Então, aqui, deixa eu sumir isso daqui. Ó, aqui a gente está vendo a pavimentação leucocitária. Vários leucócitos aderidos à parede do vaso. Mas a gente vê que nós temos também leucócitos fora do vaso, né? Então, aqui, por exemplo, está muito nítido que é um neutrófilo. Está bem nítido que é um neutrófilo. Então, o que aconteceu? Esse neutrófilo, em algum momento, esteve dentro do vaso, aderiu, fez diapedese e agora ele está no tecido. Então, a gente vê que fora do vaso, nós temos vários leucócitos formando o infiltrado inflamatório. Então, temos vasodilatação, temos infiltrado inflamatório, isso é inflamação. Tá? Deu para entender a figura? Positivo. Beleza. Aqui também outra figura interessante. Aqui onde eu estou passando a seta é a parede do vaso. Então aqui, ó, aqui dentro é o vaso sanguíneo, tá? E aqui fora é fora do vaso, extravascular.
Isso aqui foi evidenciado numa apendicite, inflamação lá no apêndice, tá? Causado por proliferação bacteriana. O que a gente está vendo bem evidente aqui? Células dentro do vaso, que são hemácias, ó. Aqui são hemácias, um grande acúmulo de hemácias para cá. E aqui a gente está vendo bonitão, ó, muito nítido, um neutrófilo. E aqui a gente vê outros leucócitos também. Vejam que aqui na parede do vaso forma um espaço. Ó. Bem aqui forma um espaço, um poro. Tá? Então, aqui é uma célula endotelial que forma a parede do vaso. Aqui é outra célula endotelial que forma a parede do vaso. Como eu disse, se o vaso está normal, essas células estão próximas, unidas, né? Quando aumenta a permeabilidade, elas se afastam, formando um poro. Por esse poro que escapa ao plasma, escapam as células. Aqui a gente está vendo o escape, a passagem de células. Olha esse leucócito aqui. Ele já está se preparando para passar pela parede do vaso. Tá? Então, nós temos leucócitos dentro e aqui fora, ó, um grande número de leucócitos. Então, isso acontece com neutrófilos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Tá? Então, aqui a gente está vendo o aumento da permeabilidade vascular, que viabiliza a passagem desses leucócitos pela parede do vaso. Olha que interessante. Beleza. Aqui, essa figurinha, ela é muito interessante. Eu já comentei ela para vocês conseguem lembrar? Eu acho que ninguém vai lembrar. Beleza. Essa figurinha ela é muito interessante porque ela mostra um processo inflamatório agudo lá no pulmão. Não sei para dizer para vocês se é uma bronquite, uma bronquiolite, uma pneumonia, tá? Mas é uma inflamação a nível pulmonar. Tá? Então vamos por partes. Quadro A aqui, tá? Pulmão normal. Como eu sei que o pulmão está normal? Aqui, alvéolos pulmonares livres, ó, isso aqui é o espaço intraalveolar, dentro do alvéolo, tá? Ó, dentro do alvéolo aqui, dentro do alvéolo, dentro do alvéolo. E veja que o alvéolo, ele é formado por uma parede, né? Tá? Essa parede aqui forma os alvéolos pulmonares, tá? São os pneumócitos. Beleza. E essa parede, ela também tem vasos sanguíneos extremamente finos, tá? Capilares extremamente finos. A gente nem consegue ver com boa definição aqui. Tá? Então, aqui um pulmão normal. Vasos sanguíneos delgados, né? Ou seja, finos, nos alvéolos pulmonares, sem células. Não vê célula aqui dentro. Não vê infiltrado celular aqui dentro. Deu para entender essa primeira figura aí? É o passo a passo. É o normal. Assim. Perfeito, senhor. Beleza. Tá? Agora vamos para o quadro B. Galerinha, o que está nítido aqui no quadro B que a gente não vê aqui no quadro A? São vocês agora. Corrente sanguínea, senhor. As hemácias bem expostas. Por quê? Uma palavrinha-chave aí. Vasodilatação. Tá? Já ia falar, você falou na minha frente. Então, ó, lembra aqui no pulmão normal que eu falei que os vasos sanguíneos são bem delgados, finos, né? Aqui já iniciou a inflamação lá no pulmão. Tá?
Então, tá nítido aqui, galera, que esses vasos finos, que a gente nem consegue visualizar aqui, nesse pulmão normal, aqui está muito nítido, né? Então, a gente observa aqui intensa vasodilatação. Aí o raciocínio é simples, que vocês já sabem. Dilatou o vaso, aumenta o fluxo sanguíneo no local. E é isso que a gente está vendo aqui. Acúmulo de sangue evidenciado devido à vasodilatação. Tá? Então, a gente vê aqui congestão dos vasos. Tá? Quando ele fala congestão, é acúmulo de sangue. Tá? Acúmulo de hemácias aqui. Ó. Tá? Sem células. Aqui a gente ainda não evidencia a presença de células, tá? Dentro desses alvéolos. Tá? A gente só está evidenciando ainda a vasodilatação. Vamos agora para o C. Então, veja que a gente está progredindo, né? Cronologicamente no processo inflamatório. Galera, vocês de novo. O que a gente está evidenciando aqui no quadro C que a gente não visualiza no B e muito menos no A? Eu acho que é a infiltração, é a permeabilidade. Infiltração do quê? Para ficar melhor ainda. Os leucócitos. Vocês são muito bons. Exatamente isso. Infiltração leucocitária, galera. Então vejam que tudo isso que eu falei não é mentira. Acontece de fato, tá? Então está aqui provado. Ó. Olha só. Infiltração leucocitária. Está muito evidente. Alvéolos pulmonares aqui cheios de leucócitos, tá? Isso ocorreu devido ao aumento da permeabilidade vascular, tá? Que proporcionou a saída desses leucócitos. Então, aqui, C, presença de grande número de leucócitos no alvéolo pulmonar. Tá? Aqui já é o componente celular. Isso vai progredindo para a saída de plasma, deposição de fibrina. Tá? Então, imaginem, clinicamente falando, com a progressão desse quadro aqui, clinicamente, o que o indivíduo vai sentir? Dificuldade em respirar. Exatamente, dispneia, né? Uma dificuldade. Porque lembra, o alvéolo pulmonar tem que estar assim, para que ocorra a troca gasosa. Oxigênio e gás carbônico, com a circulação que está ali próximo, com os vasos que estão ali próximos. Nesse estágio aqui, galera, esse processo fica dificultado, tá? Principalmente quando tem a deposição de exudato fibrinoso, fibrina, tá? Então, essa fibrina vai, falando a grosso modo, vai entupir o alvéolo pulmonar, tá? Dificultando essa troca gasosa, tá? O indivíduo tem o quê? Uma dispneia, uma dificuldade para respirar. Pergunto para vocês, ficou claro isso daí? Sim, professor. Beleza, Positivo. galera. Clarão. Beleza, então, fico feliz, vou dormir feliz. Então, eu finalizo aqui a aula. Estamos deixando o professor feliz, né, senhor? Com certeza, com certeza. Aqui eu finalizo a aula, que é justamente a primeira parte, eu sempre finalizo aqui, tá? Eu inicio posteriormente. Tá? Então, eu finalizo aqui, missão cumprida. Na próxima aula, a gente finaliza o conteúdo para todo mundo tirar 10 na prova e não quero ver ninguém em verificação final, pelo amor de Deus. Tá certo? Dúvidas, Pensou galera? passar Natal aí? Dúvida, galera? Posso sair? Querem falar alguma coisa, perguntar? Tudo certo, senhor. Então, boa noite para todos aí. Bom Hasta la estudo. vista. Até a próxima.
Falou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, noite, pessoal. Foi 100% Boa noite, galera. Beleza. É. Fiquem bem.